Iniciando esse quarto parágrafo, Kardec ele destaca que a força e a rápida propagação do espiritismo se devem à universalidade de seus ensinamentos, que são transmitidos simultaneamente por diversas fontes espirituais em todas as partes do mundo. É essa característica única que torna a doutrina, segundo o texto, imune às vicissitudes do mundo material. Então, Kardec começa falando o seguinte: ó, nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua rápida propagação. Ou seja, Kardec está dizendo nessa frase inicial que estabelece o ponto central. A força do espiritismo está na universalidade dos seus ensinamentos, ou seja, no fato de que esses ensinamentos não provêm de uma única fonte humana, mas de diversas entidades espirituais. Essa universalidade é também a causa da rápida propagação da doutrina. Ele continua: enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como os mais doutos, a fim de que não haja deserdados. O que Kardec está querendo dizer com isso? A gente já encontra aqui um contraste entre a propagação de ideias por um único indivíduo, né, mesmo com auxílio da imprensa, né, que naquela época já era um importante meio de comunicação, e a propagação simultânea por milhares de vozes, né? Vozes essas que estariam representadas pelos diversos médios e os diversos espíritos que se comunicam, né? Os princípios espíritas em diferentes lugares do mundo. A comparação entre esses dois meios enfatiza a velocidade e o alcance da disseminação espírita, atingindo tanto pessoas com pouco conhecimento, quanto as mais instruídas, buscando incluir a todos, a fim de que não haja deserdados. E veja, é uma vantagem de que não gozará ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Kardec reforça a originalidade do método de propagação espírita. Nenhuma outra doutrina até então havia se espelhado dessa forma, com múltiplas fontes transmitindo a mesma mensagem simultaneamente em diferentes locais. E ele fecha, ó, se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Veja que aqui nós temos uma conclusão condicional, né? Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, e Kardec está querendo dizer com isso, né? E está sugerindo que, caso a doutrina seja verdadeira, ela é imune a ataques e mudanças no mundo material. O mal querer dos homens, as revoluções morais, ou seja, as mudanças nos costumes, nas tradições, nos valores da sociedade e as subversões físicas do globo, ou seja, as catástrofes naturais, né, não representam ameaça, pois a essência do espiritismo não está no homem, está no espírito, que não é material e, portanto, não pode ser atingido por esses eventos. Então, para que a gente possa finalizar esse quarto parágrafo, vamos fazer uma análise dos pontos mais importantes do texto. Então, Kardec já começa falando
chamando atenção sobre a universalidade do ensino como força e causa da rápida propagação. Ou seja, o ponto central que Kardec chama atenção e dá um ênfase, né, é na universalidade do ensino dos espíritos, que significa que a doutrina espírita não se baseia na palavra de um único indivíduo, mas em ensinamentos transmitidos por diversas entidades espirituais em diversas partes do mundo. E é essa característica que aponta como a principal força do espiritismo e a razão da sua rápida disseminação. Outra coisa que a gente percebe nesse parágrafo é o contraste com a propagação por um único indivíduo. O texto ele vai estabelecer essa distinção entre a propagação de ideias por uma única pessoa, mesmo com o auxílio da imprensa, e a propagação simultânea por milhares de vozes, representada pelos médios e pelos espíritos. Isso destaca a velocidade e o alcance da disseminação espírita que atinge um público amplo e muito mais diversificado. Notamos também a inclusão de todos, ou seja, a fim de que não haja deserdados. O que Kardec está querendo dizer com essa mensagem? Ele está buscando atingir a todos. A mensagem espírita busca atingir a todos, independentemente de qual que seja o nível de conhecimento ou instrução dessa pessoa. A expressão "a fim de que não haja deserdados" está reforçando a ideia de que a doutrina se destina a toda a humanidade. Também vamos perceber a originalidade do método da propagação. O texto argumenta que nenhuma outra doutrina, até então, teria conseguido se propagar dessa forma, com múltiplas fontes transmitindo a mesma mensagem de forma simultânea em diferentes locais. Isso confere ao Espiritismo um caráter único em sua forma de disseminação. E, finalizando, a imunidade às vicissitudes do mundo material. Kardec conclui, né, com uma condicional: se o espiritismo, portanto, é uma verdade, o que sugere, caso a doutrina seja verdadeira, ela está imune a qualquer ataque ou mudança no mundo material, né? O mal-querer dos homens, as revoluções morais, as subversões físicas do globo não iriam representar ameaça, pois a essência do espiritismo está no espírito e não é algo material.